Anestesia local é um procedimento anestésico usado para bloquear a dor em pequenas regiões do corpo, habitualmente na pele ou mucosa. Ao contrário da anestesia geral e regional, que devem ser administradas por um anestesiologista, a anestesia local ela pode ser realizada por qualquer médico. O mecanismo de ação dos anestésicos locais é a inibição reversiva da condução das fibras nervosas, basicamente pela diminuição da permeabilidade ao sódio. Eles fazem isso ao se ligar ao canal de sódio voltagem dependente, impedindo a descoloração da membrana. As fibras nervosas mais susceptíveis à ação do anestésico são as fibras de menor diâmetro, as fibras nervosas não mielinizadas, as fibras com disposição mais superficiais no feixe nervoso, e é fácil entender que aquelas que sejam mais facilmente acessadas pelo anestésico vão ser aquelas que vão ser bloqueadas primeiro, assim como fibras com frequência mais alta de despolarização, como é o caso das fibras sensoriais de dor. Por causa da diferença de suscetibilidade das fibras, a observação clínica da maioria dos bloqueios nervosos ocorre em uma mesma sequência. Primeiro, temos o bloqueio das fibras B, que provoca o aumento da temperatura da pele. Em seguida, teremos a perda de sensação de dor e temperatura pelo bloqueio das fibras A e C. Em sucessão, teremos a perda da propriocepção, a perda do tato e pressão e, por fim, a perda da função motora, pelo bloqueio das fibras A, embora esse último não ocorra em todos os bloqueios nervosos. A adição de vasoconstritores aumenta a ação do anestésico local por antagonizar o efeito vasodilatador, que é inerente à maioria dos anestésicos locais. Consequentemente, a absorção vascular vai ser diminuída, mantendo por maior tempo a concentração do anestésico local no bloqueio. Os benefícios clínicos da adição do vasoconstritor incluem a diminuição do nível sistêmico do anestésico, consequentemente limitando os efeitos tóxicos da droga, melhora da qualidade do bloqueio e prolongamento de sua duração. Quanto mais vascularizado for o local de aplicação do anestésico local, maior será o benefício de associação com o vasoconstritor. Existem alguns locais, no entanto, em que é contraindicada a administração de anestésico com vasoconstritor. São justamente os locais em que a vasoconstrição, ou seja, o comprometimento vascular, pode ser um problema, por existir uma menor circulação colateral. Vai ser basicamente as extremidades, como o nariz, orelha, dedos e pênis. A condição dos tecidos em que o anestésico é injetado influencia a duração da ação anestésica. A realização de anestesia em locais inflamados ou infectados, por exemplo, reduz a qualidade e a duração da anestesia local. E por que isso acontece? Então, isso ocorre porque a diminuição do pH local em tecidos inflamados diminui a efetividade anestésica por hidrolisar o anestésico e inativá-lo. E também o aumento da vascularização local pela inflamação resulta em uma absorção mais rápida do anestésico, consequentemente, uma menor duração da ação e maior nível plasmático da droga. Outro detalhe é que anestésicos locais não difundem bem em cicatrizes, então, em vez de realizar a anestesia diretamente sobre a cicatriz, é mais sensato injetar o anestésico lateral às bordas dela. Quanto aos tipos de anestésicos locais, eles vão ser classificados de acordo com a natureza da sua cadeia intermediária em dois grupos, anestésicos do tipo éster e do tipo amida. A tabela disponibilizada traz os principais anestésicos dos dois grupos. Como vocês podem ver, os anestésicos locais do tipo ésteres, eles têm menor duração, isso porque são mais facilmente hidrolisados, o que significa que são mais rapidamente inativados, enquanto as amidas, por serem mais resistentes à hidrólise, têm maior duração do efeito anestésico. Desses, os mais utilizados são a lidocaína e a bupivacaína, por isso vou me aprofundar um pouco mais nesses dois. A lidocaína é uma ótima escolha para anestesia local. O que faz dela ser uma ótima escolha é ser rápido no início de ação, moderada a duração e moderada a toxicidade. Quanto à bupivacaína, um fato interessante é que a bupivacaína, apesar de ter maior efeito vasodilatador que a lidocaína, ela tem maior duração. Dentre os anestésicos locais, se diferencia justamente por ter uma maior duração. A explicação se encontra no fato de que a bupivacaína ela é mais lipossolúvel. Isso faz com que sua distribuição no tecido gorduroso seja muito maior e menos anestésico seja absorvido para o vaso sanguíneo. Agora, uma desvantagem da bupivacaína em relação à lidocaína é que ela tem um efeito anestésico de início mais lento. Como vocês sabem, os anestésicos locais são comercializados na forma de solução. A lidocaína, por exemplo, é comercializada em soluções de concentração de 1 ou 2%. A concentração informa a quantidade de gramas de anestésico por 100 ml. Logo, lidocaína 2% equivale a 2 gramas de lidocaína por 100 ml. Temos que ter em mente tanto a dose recomendada, que é calculada pelo peso do paciente, quanto a dose máxima da droga. A lidocaína, a dose máxima é de 300 mg.
Como vimos, a adição de vasoconstritor permite utilizar maiores doses por diminuir a absorção vascular, então a dose máxima sobe para 500 mg. Já a bupivacaína, a dose máxima é 165 mg e com a adição de vasoconstritor ela sobe para 225 mg. São equipamentos necessários para esse procedimento: solução antisséptica, pinça, bandeja, algodão para antisepsia, luvas estéreis, seringas, solução anestésica, agulhas de calibre 18 ou 20 para aspirar o anestésico do frasco e calibre 25, 27 ou 30 para aplicação do anestésico. Sobre as técnicas de anestesia local, a primeira que discutiremos é a de bloqueio de campo. O bloqueio de campo é uma técnica que permite a anestesia de grandes áreas cutâneas. Nela, será realizada a aplicação de anestésico com um padrão de losango em torno de uma área desejada ou de uma lesão, efetuando-se um bloqueio completo do campo interno ao losango. Esta técnica é indicada para anestesia de grandes lesões cutâneas, cistos, abscessos, além de ser uma técnica bem apropriada para estruturas faciais, como nariz e orelha, genitais, como pênis e períneo, e também para o bloqueio digital. No bloqueio de campo, o anestésico ele leva mais tempo para agir do que nos bloqueios intradérmicos. Não é incomum que precise mais de 5 minutos para se ter um efeito anestésico completo. Para a realização dessa técnica, primeiro faça a antisepsia da área com solução de clorexidina. Em seguida, faça um botão anestésico em uma das extremidades da ferida ou área desejada. Para isso, insira a agulha perpendicular à pele até a derme. Aspire e injete lentamente pequenos bolos de anestésico. No mesmo local do botão anestésico, reinsira a agulha em uma angulação de 30 graus em relação à pele, direcionando a agulha de modo a passar ao longo de um dos lados do losango, sob a derme. Prossiga aspirando e injetando anestésico lentamente em pequenos bolos. Em seguida, reinsira a agulha no local da punção inicial, mas direcionada para o outro lado do losango. Prossiga aspirando e injetando anestésico lentamente e em pequenos bolos. Repita o processo anterior na extremidade oposta. Outra técnica de anestesia local é a infiltração de anestésico pela margem paralela da lesão. Essa técnica é preferível em feridas que estejam muito contaminadas, para que a agulha não carregue bactérias ou detritos da superfície contaminada da ferida para outros tecidos não contaminados. Para anestesia, use uma agulha de calibre 25, 27 ou 30. Em uma das extremidades da ferida, faça um botão anestésico, inserindo a agulha perpendicular à pele até a derme. Aspire e em seguida injete lentamente meio ml de solução anestésica. Reinsire a agulha no mesmo local do botão anestésico, agora com angulação de 30 graus em relação à pele, infiltrando anestésico abaixo da lesão. Repita isso, direcionando a agulha para ambos os lados da ferida. Por fim, repita o processo na outra extremidade da lesão. O bloqueio nervoso digital é realizado para fornecer anestesia a todo um dedo. O bloqueio anestesia simultaneamente os dois nervos digitais, o nervo digital palmar e o nervo digital dorsal, que passa pelas laterais dos dedos. Também é uma técnica que demora um pouco mais para se atingir o efeito anestésico completo, mas em compensação propicia uma maior duração da anestesia do que a infiltração local. Nela é contraindicada a associação com vasoconstritores. Para realizar esse procedimento, posicione a mão do paciente em prona com os dedos estendidos e afastados. Faça a antisepsia dos recessos laterais do dedo, que será anestesiado, e das áreas próximas. Com a agulha perpendicular à pele, puncione a região lateral à base do dedo e, em seguida, avance a agulha em direção à face palmar do dedo. Com a agulha passando verticalmente ao lado do osso, progrida sempre a agulha aspirando e infiltrando anestésico até que se alcance a derme palmar. Outra alternativa é inserir a agulha na região dorsal do dedo, sobre o osso, e redirecione em direção à articulação metacarpal. Para a técnica de anestesia local em procedimentos de punção, inicia-se com antisepsia local. É realizada a colocação do campo fenestrado e, em seguida, é feito o botão anestésico, inserindo a agulha paralela à pele até a derme, aspira-se e é infiltrado um pequeno bolo de anestésico. Em seguida, anestesia os pontos profundos, aspirando sempre antes de infiltrar o anestésico a cada 2 ou 3 milímetros. No caso da toraxentese, até atingir a pleura, e no caso da paracentese, até atingir o peritônio, que será constatado pela aspiração de líquido pleural ou peritoneal. No caso desses dois procedimentos, recue um pouco a agulha e infilte o anestésico com o objetivo de anestesiar a pleuro-peritônio parietal. Agora é a hora das dicas.
Existem algumas coisas que você, como médico, pode realizar para melhorar a qualidade da anestesia e também diminuir o desconforto do paciente. A primeira delas é administrar o anestésico em temperatura ambiente. Para isso, você pode aquecer o anestésico segurando em suas mãos por alguns minutos antes da administração. Segundo se disponível, tampone o anestésico com bicarbonato. Esse tamponamento é feito na proporção de 9 partes de anestésico para 1 parte de bicarbonato. A explicação por trás dessas duas dicas se encontra no fato de que o anestésico se apresenta na forma de solução parte ionizada e parte não ionizada. Tanto o aumento da temperatura quanto a alcalinização desviam o equilíbrio a favor da parte não ionizada, e essa é a forma do anestésico que melhor penetra nos tecidos. Na anestesia local, deve-se utilizar a agulha de menor calibre possível para diminuir o desconforto do paciente e, para evitar a instabilidade no momento de inserção da agulha, utilize a mão dominante. Uma dica interessante é, antes de inserir a agulha, estirar a pele no local do bloqueio com a mão não dominante. Isso porque o desconforto do paciente é diminuído se os sensores da dor da pele forem estirados. Distrações são mais que bem-vindas, então encoraje seu paciente a conversar para distraí-lo. Injetar o anestésico imediatamente após a inserção da agulha causa desconforto e ansiedade no paciente. Fazer uma pausa antes de injetar o anestésico permite que o paciente relaxe. As reinserções e injeções de anestésicos devem ser feitas 1 centímetro dentro da área que foi anteriormente anestesiada. Evite mudar a angulação da agulha após penetração da pele e sempre aspire antes de injetar o anestésico para certificar de que a agulha não se encontra no lumen de vaso sanguíneo. Quanto às complicações advindas da anestesia local, as principais são lipotímia, síncope e hipotensão postural. A maioria desses episódios são relacionados com a tempestade de catecolamina produzida pela ansiedade do paciente. Outras complicações possíveis são sangramento e formação de hematoma, infecção local, palpitação ou sensação de calor devido ao componente da adrenalina, hipertermia maligna, um distúrbio metabólico potencialmente fatal, que é uma complicação possível na aplicação de anestésicos apenas do tipo amida em indivíduos com suscetibilidade genética. Ela pode se manifestar imediatamente após a exposição, algumas horas após, e as manifestações iniciais são taquicardia, hiperventilação, rigidez de musculatura, cianose, arritmia, sudorese e hipertermia. Reações alérgicas são complicações raras do uso de anestésicos locais, e a prilocaína, articaína e benzocaína podem causar episódios de metahemoglobinemia, que consiste na conversão da hemoglobina em metahemoglobina, que é incapaz de se ligar e transportar oxigênio, causando um episódio de cianose.